boa noite. Estamos começando mais um Estilo Mulher ao vivo, às 21 horas. Hoje é terça-feira e se você está assistindo reprise, de repente é uma quinta-feira, aí às 6h30 ou em outros horários da programação da Rede Petrópolis de televisão ou também no site tvredepetrópolis.com.br. O programa de hoje, como sempre, é aquele universo feminino, traz dicas para você e a gente vai direto agora falar sobre gastronomia. Hoje eu trago um sushi man para ensinar para você algumas iguarias japonesas e também um temaki, não é isso? Rodrigo Trindade, do Olá. Sakura Restaurante, não é isso? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. O que você trouxe pra gente? Olha, eu trouxe hoje, trouxe um salmão, trouxe um arroz, né, onde eu vou estar preparando o temaki, vou estar fazendo alguma coisa de sushi, sashimi também. Trouxe um haddock, trouxe uma ova, né, que é uma iguaria, uma ova de caranguejo, né, fica muito gostoso no temaki. E vou estar fazendo algumas coisas, tirando algumas dúvidas junto com você aí. A gente vai conversando. Agora, vamos começar, porque o programa é tão rapidinho? Não dá Vamos, tempo com de certeza. muitas coisas. Olha, eu tenho uma peça de salmão aqui, o pessoal me pergunta muito, né, o que fazer com o salmão quando compra. Então Você vai ensinar primeiro como é que se faz o corte, isso, como é que né? se faz o corte. Então aqui eu tenho 1/4 de salmão, né, tenho a parte das costas, que é onde tira o sashimi. Então vou tirar um filé aqui com 3 dedos mais ou menos. Agora a faca tem que estar incrivelmente Tem que afiada. estar bem afiada. Então esse aqui é a minha peça para fazer o sashimi. Vou tirar a parte do meio, que é aqui onde eu uso para tirar um sushi, fazer um salmão com cheese, que sai muito. Então vou deixar essa separada aqui para o nosso temaki. Essas peças que você vai utilizar agora, você vai cortar para... Isso porque aqui você falou que isso. além do temaki, você talvez, se desse tempo, quem sabe, iria ensinar algumas outras coisas, não é isso? Isso, então eu vou aproveitar as peças, né? Então vou fazer aqui um corte para sushi, Tá. né? Que é da parte do meio do salmão. Ó, tirei uma ponta. Ó, tirei uma parte disso para um sushi. Sushi, né? É o nigiri, que é o peixe com arroz embaixo. Então vou tirar algumas 4 É um pecinhas. pouquinho mais grosso do que um carpaccio, não é isso? É um pouquinho mais grosso que um carpaccio. Então eu tenho 4 pecinhas aqui. Você já ouviu falar que no Japão, eu estava pesquisando e estava um texto na internet dizendo que no Japão eles não utilizam peças quádruplas, né? Não. Porque eles têm uma superstição com relação a isso. Isso. O número 4, né, para eles é como se fosse morte. Né? Então nada é 4. Que a escrita é A praticamente escrita parecida. é né? parecida com a escrita da morte. Quer dizer, é mais uma coisa que é mais no Brasil que se serve, que se utiliza, do que no Japão. Com Porque certeza. aqui a gente meio que deu uma brasileirada, né? Muito. Nos pratos. Na verdade, assim, os imigrantes chegaram, né? Então era só peixe cru, só a comida deles, e o brasileiro assim, começou a modificar algumas coisas e trazendo para o nosso paladar. Né? Então muitas coisas hoje são criadas pelos chefes brasileiros, e fora do Japão, o Brasil é considerado a melhor culinária japonesa no mundo. Olha, que legal. Bom, para fazer esse arrozinho ficar uma massinha, você tem que molhar bem a mão, molhar bem os dedos, Isso. não é? E também o salmão também precisa dessa água. O pessoal né, você segura, né? Segura com as pontas do dedo. Você faz uma bolinha na mão. Aí cada chefe tem uma técnica, cada chefe modela de uma forma, né? Na verdade não tem como a gente fazer tudo igual, né? Então acho que é um diferencial, né, de cada lugar, de cada chefe. Cada chefe acaba se desenvolvendo de uma maneira diferente. Bom lembrar para o pessoal que está em casa que, na verdade, apesar de parecer um arroz agulhinha, não é. Não é um arroz típico, é um arroz japonês, e você não consegue fazer isso que ele está fazendo, por exemplo, essa massinha, né, com um arroz agulhinha. A gente tem, na verdade, o preparo do arroz, né? Você tem um arroz que é um arroz ele é cultivado, né, em água, né, diferente do nosso. E o que deixa ele, muitas pessoas me perguntam por que ele fica, se ele é empapado, o arroz. Não, arroz é um preparo igual ao nosso, só que o que diferencia ele do japonês é o tempero que a gente usa que ele não leva tempero nenhum no cozimento, diferente do nosso, né? Que a gente bota alho, bota manteiga, bota óleo. Esse é cozido só na água. Né? Depois que ele cozinha, a gente bota um tempero,
né? Que aí eu tenho o meu tempero, eu tenho uma receitazinha para passar para o pessoal de casa, Sim, quem quiser tá fazendo. Você trouxe aqui. Isso. Que aí eu vou colocar lá na fanpage, o pessoal que está em casa, aproveita e dá uma passadinha lá na fanpage do Estilo Mulher, que a gente vai colocar todas essas letrinhas aqui daqui a pouquinho lá. Aí é com esse tempero que ele fica assim, né? Lembrando que o ideal é sempre... Eu gosto muito do grão longo, né? Que tem uma diferença, eu gosto muito do grão longo. Né? Então aqui tem... É o que eu uso no restaurante. Então aqui eu tenho o sushi pronto, né? Então vou cortar uns sashimis. É legal também explicar para o pessoal que está em casa, que às vezes as pessoas gostam, mas não sabem exatamente os nomes, né? Isso, com certeza. O sushi é aquele que vem com um arrozinho. Com arroz embaixo, isso. E o sashimi é nada mais do que corte de peixe. Só, né? Então é só o corte cru. Só o corte cru. Tem muita gente que confunde sushi com sashimi. O nigiri. Nigiri. O nigiri seria o quê? O nigiri seria, na verdade, assim, tudo é sushi. Né? Na parte fria, tudo é sushi. E você, dentro de sushi, você tem nigiri, você tem os makimonos, que são os enrolados. Aí tem uma variedade de nomes, tem uma variedade de tipos de sushi que... E tem o temaki, que é aquele conezinho. E tem o temaki, que é temaki sushi. Muito bem. Voltando com o Estilo Mulher, bom, envelhecer é um processo da vida, não é? Mas, de repente, envelhecer não depende só da questão biológica ou cronológica, mas também de aspectos psicológicos. E como esses aspectos psicológicos podem frear ou retardar o envelhecimento? É sobre isso que eu converso agora com a psicóloga Josiane Coutinho. Boa noite, Josiane. Boa noite, Luciane. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. É um prazer recebê-la. Eu espero que a gente consiga falar rapidinho dentro do horário, porque a gente sempre se estende. É muito difícil. Josiane, quais são os aspectos psicológicos que podem aí ajudar a frear o envelhecimento? Bom, é difícil assim a gente simplificar, né? Mas uma coisa que eu acho que é talvez o pulo do gato, a gente conseguir conservar a criança, a ligação com a criança interior. Isso eu acho que é um diferencial. A gente envelhece quando a gente perde o desejo. Né? E a criança aí nesse sentido do que ela representa de desejo e de perspectivas e de criação. Né? Quer dizer, manter a pessoa, ter sempre um bom humor é fundamental, de repente, para poder ter aí um jogo de cintura na vida. Bom humor é sempre fundamental. Em qualquer circunstância, situação. Você ter bom humor é um aspecto positivo e saudável do psiquismo. Mas não é nem nesse sentido que eu usei a criança, não. É mais no sentido do que de criação a gente consegue. Talvez a criança não seja o que explique melhor, a palavra que defina melhor isso, mas o que você consegue de criação, de manter, de desejo, de perspectivas e de projeções, né? Não ter aquela perda da vitalidade, apesar do envelhecimento, da proximidade da finitude, outros aspectos, né? Outros sentimentos que vêm envolvidos nisso, mas você conseguir manter esse desejo criacionista, eu acho que é essa palavra, né? De você entender que você tem perspectivas, continuar tendo aí algum estímulo. Agora, muita gente passa exatamente por isso, pela questão da falta de estímulo, da depressão. E como é que esses dois fatores eles podem influenciar nesse envelhecimento? Principalmente o envelhecimento psicológico. Quando a gente se depara com envelhecimento físico, né, vamos tentar dividir um pouco, quando a gente se depara com esse envelhecimento físico, você tem perdas. Você tem perda de vigor, você tem vigor físico, você não consegue fazer coisas que você fazia há uns anos atrás, e a gente, com o passar do tempo, vai sentindo essas perdas. A capacidade de elaboração, de conseguir, apesar dessas perdas, enxergar os ganhos que a velhice pode te trazer, é o que ajuda nesse momento, a você não enfrentar isso com processos depressivos ou de adoecimento psíquico, alguma coisa nesse sentido. Né? Conseguir entender o que você tem de ganho, apesar das perdas
que o envelhecimento traz. A Não sei falta... se te respondi. A gente vai esmiuçando aqui. A falta de adaptação também é uma outra questão que, às vezes, pode prejudicar com relação ao envelhecimento. Né? Há algum tempo, essa falta de adaptação era até um dos fatores causadores da falta de autonomia, por exemplo, do idoso. Em relação a tudo que acontece na vida da gente, se você consegue ter uma boa capacidade de adaptação, você está em vantagem. Né? Darwin, né? Aquele que se adapta melhor é o que sobrevive, né? Isso é um consenso que se tem. Então, ao longo de qualquer situação, se você consegue ter recursos para se adaptar e para sofrer menos agressão com aquele processo, você vai passar por aquilo de uma forma mais saudável. É um dado interessante esse, né? Se você não se adapta àquilo, você vai ficar na perda. Você vai sentir só o que você perdeu. Você não vai conseguir enxergar outras possibilidades, outras perspectivas e conseguir caminhando na sua vida. Bom, a gente está falando aqui dos aspectos psicológicos que podem aí influenciar ou não o envelhecimento. E o caminho contrário, por exemplo, o envelhecimento do corpo, a falta de vigor, a falta de uma forma, vamos dizer assim, né? O corpo deixa de ser desejável. Como isso pode influenciar e como as pessoas podem lidar com isso de maneira que aquele envelhecimento físico não afete, por exemplo, o psicológico, não afete a mente? É interessante porque essa perda, né, de vigor, de vitalidade, o envelhecimento do corpo, ele é real. Você não foge dele, ele vai acontecer com o passar do tempo. A única possibilidade de não envelhecer é morrer jovem, né? Que eu acho que não é possibilidade isso. Então você vai passar pelo envelhecimento, você vai ter essa perda de vigor, você vai ter, né, tudo que vem junto com a velhice. Eu ouvi uma vez a Lolita Rodrigues falando que envelhecer era uma indignidade. Né? Você vê dessa forma, realmente é muito. Você tem as perdas, é fato, você vai ter essas perdas. Mas se você consegue, apesar dessas perdas, né, lidar com por exemplo, uma liberdade que você pode ter com a velhice, isso não vai pesar tanto. E aí entra essa capacidade de adaptação que você estava falando. Né? Você conseguir lidar com os recursos, bem, eu não posso mais determinadas coisas, mas eu posso outras tantas coisas que talvez em um tempo atrás eu não poderia. Isso é um ganho, mas às vezes as pessoas não conseguem ver esse ganho e elas vão ficar em cima do que perderam. Né? Essa realidade que a gente vive, que ninguém foge dela, o envelhecimento como o passar de um tempo, um fator real, muitas vezes a pessoa não se dá conta disso. Isso é que eu acho que talvez seja um fator que prejudique. Você muitas vezes não percebe o seu próprio envelhecimento. Você percebe o envelhecimento do outro como algo estranho. Então, às vezes, você encontra com alguém que é contemporâneo seu e fala assim, nossa, fulano envelheceu, né? É contemporâneo. Você pode joga projeta no outro. Você pode estar um pouquinho melhor, mas você envelheceu também. Só que você não reconhece isso em si. Isso para você é algo estranho. Então, poder se deparar com esse envelhecimento, enfrentar essa realidade, é um grande desafio e pode ser muito prazeroso se a pessoa conseguir. Né? O que a gente vê é que as pessoas às vezes negam, rechaçam essa realidade, não consegue se defrontar com isso. Bom, agora para resumir, uma dica prática, como lidar com isso? Como a pessoa pode fazer? Ela pode fazer terapia, ela pode fazer mais atividades, fazer amigos, como lidar com esse envelhecimento? Olha, eu acho que quando a gente envelhece, a gente faz um acerto de contas. Você, quando chega na velhice, você vai se deparar com tudo que você acumulou ao longo da sua vida. Pelo lado físico, se você conseguiu cuidar bem do seu corpo, é lá na frente que você vai ver a conta disso. Se você teve uma vida familiar e social saudável, é lá na frente que você vai se deparar com isso. Até inclusive da vida financeira, né? Se você conseguiu cuidar da sua vida financeira, é lá na frente que você vai estar tendo os frutos disso. Então, eu acho que envelhecer é você fazer um acerto de contas consigo mesmo. Né? Se você consegue encarar isso de frente, se você conseguiu plantar direitinho, você vai colher bons frutos lá na frente. Ótimo. Mas se você não plantou, que você possa resgatar
o que não ficou bem resolvido. Então, encarar de frente é a maneira mais saudável e única, eu acho. Quando a gente nega, quando a gente foge, né? Você tem aí hoje recursos da medicina, da cosmética, e as pessoas fogem de se ver com esse envelhecimento. Isso é prejudicial. A gente pode envelhecer com saúde, com felicidade, com vigor. Investir nos padrões de comportamento ao longo da vida, né? Isso vai ajudar muito com as consequências no final. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Estilo Mulher. Você está lindíssima hoje, Muito está obrigada. toda maquiada, está com o cabelo maravilhoso. Pode fazer os seus agradecimentos e dê o seu telefone para quem quiser, quem estiver em casa, quiser entrar em contato com você para, de repente, falar um pouquinho mais sobre essa questão dos aspectos psicológicos do envelhecimento. Eu agradeço muitíssimo o convite da Luciane. É sempre, de fato, um prazer estar aqui. A gente bate uma bola gostosa, a gente consegue trocar muito nesse momento. O meu telefone de contato é 2237-7368, que é a Clínica Vila Esther. E como ela disse, eu queria agradecer muito aos meninos do Werner Coifé, que são os doces, em especial ao Dimas, que foi meu maquiador. Obrigada, gente. E eu agradeço a sua presença aqui no Estilo Mulher. Agora a gente vai para o intervalo comercial rapidíssimo e daqui a pouco a gente volta com o Rodrigo Trindade, mostrando um pouquinho mais ali das iguarias japonesas. Voltamos já já. Atualmente, para se aproximar do público-alvo, é preciso muito cuidado com a comunicação. Atingir resultados com eficiência requer profissionalismo e qualidade. Seja para a produção de conteúdo, serviços de comunicação integrada ou desenvolvimento de projetos multimídia, ligue para a plataforma Comunicação e Entretenimento. O grupo é formado por profissionais com expertise em audiovisual, web, impressos e mídias digitais. Plataforma Comunicação e Entretenimento, ampliando a sua voz para o mundo. Zimmer Móveis e Decorações. Produtos de alta qualidade, requinte e beleza que transformam ambientes. Grande variedade e entrega rápida. Zimmer Móveis e Decorações. Hiper Shopping ABC, segundo piso. Telefone 2242-9075. Voltamos com o Estilo Mulher, agora com o Rodrigo Trindade, fazendo aí o encerramento das iguarias, não é, japonesas, ele que é do Sakura Restaurante, e ele vai fazer um temaki agora pra gente. Isso. Então eu tenho um salmão, né? Vou usar a cebolinha para temperar, vou usar um gergelim torrado, vou moer ele, dar um tempero bem gostoso. O gergelim não precisa ter medo, não é? Não é algo que, de repente, a pessoa tem que ter um pouquinho mais de É um agente de sabor muito gostoso, faz muito bem para a saúde. Ah, e as algas? Então, como é que as pessoas podem fazer com relação às algas? Então, Você, na hora de enrolar, você precisa molhar? Você utiliza ela Não. sequinha? a alga, assim, o diferencial do nosso temaki é isso aqui, é a crocância da alga. Então ela é vendida nos pacotes, onde vem a vácuo, né? Então eu indico para quem estiver em casa para retirar uma alga e já lacrar para ela não ficar úmida. Então, assim, o segredo do temaki hoje, na grande maioria, é a alga bem crocante. Então a mão, né, que vai segurar a alga bem sequinha, tá? Eu vou umedecer só a mão que vai pegar o arroz. Aí vou colocar aqui uma quantidade bem pequena. Pode ser qualquer marca de alga. Como é que a gente conserva? Retira da embalagem plástica e depois coloca na geladeira? Não coloca na geladeira, pelo amor de Deus? Não coloca na geladeira de maneira nenhuma. A alga não pode pegar umidade. O ideal é você abrir a embalagem e já logo em seguida já lacrar ela de novo e manter em temperatura ambiente. Aqui eu tenho o creme cheese. o creme cheese, né? Eu tô engolindo a saliva. Que é a paixão, né? Que é a paixão do brasileiro. Então, Com certeza. a iguaria japonesa, porque o original também não tem, né? Não tem. Na verdade, o original, assim, eu gosto da linha tradicional, né? Só que a gente acaba tendo que fazer muitas coisas para poder adaptar ao paladar do brasileiro, né? Então, tenho aqui a quantidade de salmão, coloco aqui. Para quem quiser treinar em casa, você pega, ó, você vai dando a volta. Não corre risco dela quebrar?
Então, corre. Só que você tem que pegar ela fazendo um círculo na mão para se transformar num verdadeiro temaki, né? Lembrando que o temaki no Japão ele é um cilindro, ele não é. Também a forma de cone, aí você usa uma colazinha aqui embaixo com o próprio arroz. Muita gente me pergunta isso, como é que você cola a alga, né? Então você usa o próprio arroz para prender. Para fazer uma selagem. Então aqui eu tenho um temaki Filadélfia, que é um dos que mais sai, o pessoal mais gosta, né? Você estava falando aí com relação à mão, não é? A importância da mão e o manuseio da alga. E a gente vê que nunca tem sushi woman. Quer dizer, pelo menos aqui em Petrópolis não tem. Tem mais é sushi man. Tem alguma relação, aquela lenda de que as mãos, que no Japão não utiliza sushi woman porque a mão da mulher é mais úmida ou mais quente ou menos quente? Isso tudo é uma lenda e hoje em dia já tem sushi woman. Isso é lenda. Na verdade, o povo japonês ele era muito preconceituoso, né? Então, assim, hoje, dependendo da técnica que se usa para segurar o peixe, né? Como eu estava falando nos bastidores, o peixe ele fica numa vitrine, na temperatura ideal. Então, quando você tira o peixe da vitrine e você corta, ele tem um tempo de preparo para ir para a mesa. Se você ficar com ele muito tempo na mão, até a gente mesmo, né? Dependendo do sistema nervoso, vai fazer com que aquele peixe mude de temperatura, isso mudando o paladar para o cliente. Então, tem mulher sim, no curso que eu dei agora, né? Eu dou aula para o Senac, então no curso eu tinha, a maioria era mulher, né? E todas elas fizeram e estão fazendo em casa hoje com muito carinho, com muito capricho. Porque eu quero aprender também. É bom. E você vai dar continuidade? Você vai fazer algum Vou fazer um temaki, muito pouca gente conhece em casa, essa iguaria que eu trouxe. Vou fazer um temaki de ova de caranguejo. Isso é fácil de encontrar? Olha, você tem alguns mercados que já, né, pela demanda, né? Em Petrópolis se encontra com facilidade? Você já encontra em alguns já. A maioria dos... Tanto o arroz japonês quanto a alga se encontra mais naquelas lojas de produtos naturais, né? Isso. Hoje, na verdade, assim, pela demanda, né? Eu tenho até um conhecido que tem uma das lojas e pelo curso, né? Pelo pessoal querer fazer, ele pediu uma relação dos produtos que mais usava. Então, assim, em Petrópolis você já usa muita coisa. Então eu tenho aqui a alga, o arroz, e tenho uma ova, essa ova linda. Linda mesmo, colorida. Linda e assim, é muito gostosa. Na verdade tem uma lenda que diz que quando o japonês come a ova, ele fecha os olhos e parece que ele está mastigando as estrelas, né? Oh, meu Deus do céu. Então assim, E lembrando aqui que um dos segredos do temaki é rechear ele bem, né? A quantidade de arroz ideal, sem ser muito pouco, e bem recheado até embaixo, para na hora que o cliente dá a última mordida, ter recheio até o fim. Bom, a gente já está quase encerrando. Como é que você resolveu ser sushi man? Como é que começou isso na sua vida? Quanto tempo você tem em restaurante? Na verdade, a paixão por culinária desde muito novo. E o japonês veio, assim, vai fazer uns 8 anos que eu conheci a culinária japonesa. E, assim, no primeiro dia eu já fiquei apaixonado, né? Acho que combina muito com o que eu gosto, com o meu padrão de vida, né? Que é a delicadeza do material, o produto fresco. Entendeu? É muito saudável, muito né? Muito saudável. E quer dizer, tirando essa parte do cream cheese, é muito saudável. Não. E o temaki, ele é um bom alimento, né? Assim, hoje em dia é um alimento que ele é feito rápido e ele é muito nutritivo, né? Então as mulheres hoje, né? O seu programa Estilo Mulher, acho que tem tudo a ver com o temaki. Muitas algas também, para ter colágeno, para estimular o colágeno no organismo. Bom, agora dá o endereço do seu restaurante para o pessoal que está em casa, o telefone, como as pessoas podem fazer para te encontrar. O Sakura Sushi ele se encontra em 2 endereços, na Alencar Lima, número 30, no centro, e na Avenida Dom Pedro, número 352. O telefone da Alencar Lima é 2242-1848, para quem quiser um delivery, e na Avenida Dom Pedro, 2231-0919. Você geralmente fica em qual dos dois? Olha, hoje eu fico mais na Dom Pedro. Eu tenho o Kaique, né, que é o meu sushi man, meu chefe na Alencar Lima, que ele trabalha muito bem. E hoje eu fico mais na Dom Pedro, onde a demanda é maior, né? Então, se quiser me encontrar, eu estou na Avenida Dom Pedro. Quiser encontrar o Rodrigo, vai lá no aí. Sakura da Avenida Dom Pedro. E eu quero agradecer a sua presença aqui no Estilo Mulher, ensinando pra gente temaki, ensinando pra gente um pouquinho aí de sushi, como cortar o salmão, enfim, isso tudo você também pode ver na reprise, nas quintas-feiras, 6h30 da noite. Mais uma vez, muito obrigada, Rodrigo. Espero você outras vezes aqui, quem sabe ensinando outras coisas. Com certeza, tem muita coisa. Muita coisa. O bom da culinária japonesa é isso, que tem bastante coisa.
E eu quero agradecer também Plataforma Comunicação e Entretenimento, Josiane Coutinho, que veio hoje falar sobre envelhecimento, os aspectos psicológicos do envelhecimento, e agradecer a você que está sempre nos acompanhando. A receita, não é, de tudo que o Rodrigo utilizou aqui hoje, você vai ver na fanpage do Estilo Mulher mais tarde. Lá você vai lá no Facebook, aproveita e curte a gente, vê lá o nosso conteúdo. Mais uma vez, muito obrigada e tchau, tchau.